Muito bem, vamos continuar o que vocês já estudaram na lição anterior. O que vocês viram na lição anterior? O que o Mishneh Torah e o Shulchan Aruch falam sobre as leis de luto. Então agora, o que nós vamos fazer nesse vídeo? Nós iremos ver como que as comunidades, de modo geral, como que essas leis de luto elas são seguidas, de que forma elas são seguidas, quando que é possível ser leniente, quando que não é possível ser leniente, e no final vou falar um pouco sobre essa situação mesmo dos costumes, com um pouco de como que os costumes entram na Halahá e a importância deles. Então, vamos lá. Então, só para recapitularmos, tá? O que vocês viram no Mishneh Torah? Nada. O que vocês viram no Shulchan Aruch? Basicamente, duas coisas, ou três coisas. Uma delas é a questão do casamento. A outra é a questão de cortar o cabelo. E uma terceira, que é sobre as mulheres não fazerem melahá depois do pôr do sol. Então, como eu disse antes, essa é, essa situação das mulheres não fazerem melahá é uma situação bastante interessante. No outro vídeo que eu irei falar sobre as questões históricas, eu vou tocar um pouco mais nisso. Mas por agora só interessante, porque isso é um costume que não existia antigamente, ele aparece num determinado momento, e ele deixa de ser cumprido um pouco depois. E isso é um fenômeno que muitas vezes acontecem com certos costumes. Existem costumes que, a verdade, a maioria dos costumes eles surgem num determinado momento, tá? No momento que você consegue, que na verdade se é costume, obviamente ele surgiu num determinado momento, mas ele surge num determinado momento que você consegue ali identificar, tá? Que no momento pós-talmúdico, eu queria dizer, que a maioria dos costumes que nós fazemos, ele surge no momento depois do Talmud. Existem costumes que são da época do Talmud e até anteriores, mas a maioria dos costumes que nós fazemos são depois do Talmud. Tá? E alguns eles estão tão incorporados que nós nem percebemos. Um exemplo eu posso dar aqui, em todas as tefilot, no final das tefilot, de Shaharit, Minha e Arvit, você tem aí em praticamente todos os Sidurim a reza do Aleinu Leshaber. E essa é uma reza que ela foi um costume que aparece numa determinada época, mas não era feito antigamente. Essa reza, ela, já que eu estou falando disso, eu vou complementar aqui, ela aparece, existe uma atribuição a Yoshua bin Nun, isso não é para ser tomado de maneira literal, mas ela vai aparecer pela primeira vez no Sefer Hanoch, tá? Conhecido como Livro de Enoque. E não vou entrar aqui isso é parte da literatura judaica, mas existem grosso modo, três versões diferentes e existem mesmo dentro de uma das versões diferentes camadas que foram escritas em épocas diferentes. Tá? O livro foi escrito parte em hebraico, parte em aramaico. Tem aí há muita coisa para falar sobre esse material. Tem gente que o aceita totalmente, via de regra, os Mekubalim, os cabalistas, eles aceitam essa obra e você vê reflexo dela espalhados em lugares diferentes da Kabbalah, mas você também vai ter rabinos que não aceitavam esse tipo de material na Idade Média, mas hoje em dia você quase não tem ninguém que estude isso, tirando
acadêmicos. Eu consigo só ter em mente 2 rabinos nos últimos, acho que desde sempre, que fizeram um comentário inteiro a essa obra. Mas, de todo modo, estou saindo aqui do propósito. Vamos voltar ao Aleinu Lechaber, que aparece, então, nessas obras. Tá? E o Aleinu Lechaber, ele é repetido nas Tefilot. Só que nem todo mundo faz isso. Então, isso daí é um costume que, se você não sabe um pouco desse desenvolvimento histórico, você faz. Ah, bom, tá aqui a reza, tem aqui a tradição, é parte do Sidur e eu faço. Então, como eu disse, os costumes eles vão aparecer, a maioria dos costumes que nós praticamos, eles vão aparecer depois do Talmud. Tá? E as alahot do Homer são um grande exemplo disso, que elas aparecem depois do Talmud, e nesse caso das mulheres fazerem as melahot, elas vão aparecer e elas também vão desaparecer. Ok? Então, o que sobrou do Shulchan Aruch para fins práticos? Temos a questão do casamento e de cortar cabelo. E então vamos lá. Questão do casamento, que agora falando como alahá prática, tá? Ou seja, pegando o Shulchan Aruch, pegando também o que se costuma hoje, juntando e falando sobre situações práticas e concretas. Então, o que nós temos? Tem o casamento, tá? Então, não se faz casamento. Porém, se há uma necessidade, tá? Se há uma necessidade grande de se casar nesse dia, é possível você permitir e casar nesse dia. Até o Rav Ovadia Yosef, ele escreve que, se for o caso e houver uma necessidade grande, se for possível, que marquem para Rosh Chodesh Iyar, para o primeiro dia do mês de Iyar. Por quê? Porque existem os que... Primeiro que Rosh Chodesh, por si só, é considerado um dia festivo, e ainda tem pessoas que costumam, nesse dia, não seguir nenhum desses costumes de luto, e, além disso, estritamente falando, pela Allahá, não há proibição nenhuma de casar. Então, você junta essas 3 coisas, então o Rav Ovadia considera que é o melhor dia possível, sem dúvida, é isso mesmo. E agora, se há uma situação de necessidade, então, bom, Rabino, o que pode ser situação de necessidade? Por exemplo, que a família do noivo e da noiva não tem possibilidade de estar presente, digamos, eles não moram em Israel, o casamento vai ser em Israel, não haveria possibilidade de eles estarem presentes se não for naquela data. Pode ser um exemplo, vai depender, obviamente, de cada caso particular, tá? Mas a regra geral é que, numa situação de grande necessidade, não há problema de fazer o casamento, mesmo se for antes do dia 34 do Homer. Tá? Para Ashkenazim, dia 33. E o Rav Ovadia até fala que, se, por exemplo, se o noivo marcou sem querer o casamento para o dia 33 do Homer, para Lag BaOmer, mandou já o convite e tudo mais, você não vai cancelar a festa. Agora, não era para ele ter marcado nesse dia, mas uma vez que marcou, você não vai cancelar a festa e desfazer o casamento, porque isso seria um prejuízo muito grande. E aí não há problema algum. Uma vez já feito, eles podem casar sem problema nenhum. Tá? Outra coisa interessante é a seguinte: os Ashkenazim, eles têm, já a partir do dia 33 está ok, os Sefaradim a partir do dia 34. Então, o que acontece se o noivo é Sefaradi e a noiva é Ashkenazi? Ou vice-versa. O noivo é Ashkenazi e a noiva é Sefaradi. Então, tanto um caso quanto o outro, a regra geral é que o costume segue tal como o noivo faz. Então, se o noivo é Sefaradi, então vão se casar a partir do dia 34, se Ashkenazi a partir do dia 33. Ok?
Ok, mas dito isso, tá? Dito isso, existem os que têm costume de não casar até Shavuot. E isso também é, mais uma vez, isso também é um costume, tal como aparece nos Geonim, tá? Tal como aparece nos Geonim, era até Shavuot, de não casar, mas é colocado só como um costume. Ok. E agora uma outra coisa. Questão do... Fala, bom, ok, não pode casar, mas pode fazer um noivado, tá? Hoje em dia, não existe tecnicamente, ou não se faz tecnicamente, o que é considerado noivado, tá, pela Halahá, antes do próprio dia do casamento. Então, no dia do casamento, tá, o casamento em si ele é dividido em duas partes, e uma das partes é o que poderíamos chamar de noivado, onde há um compromisso formal com a pessoa e tudo mais. E isso, dessa maneira, só é feito no próprio momento da roupá, no próprio momento do casamento, mas, ainda assim, tá, várias comunidades têm o costume de, várias pessoas têm o costume de, quando vai firmar compromisso com outra pessoa, vai, então, chamar ali, vai apresentar para as pessoas, tá? Vai mostrar ali, olha, formalmente eu estou me comprometendo com aquela pessoa e tudo mais. Assim, não é um compromisso stricto sensu pela Halahá, mas é um compromisso perante a sociedade que ela vive. Isso é muito comum fazerem até mesmo uma festa para esse evento. E aí, é permitido fazer isso, tá? Mesmo vai ter alegria, mas o que os rabinos colocam é para, nesse caso, diminuir um pouco na festa. Tá? E aí daqui a pouco a gente vai falar sobre música, como é que fica em situações do gênero. Tá? Então, muito bem. Então, sobre casamento, temos aí essas situações. Agora, vamos sobre cortar o cabelo. Então, cortar o cabelo, nós temos os seguintes costumes. Tá? Costume 1. Não cortar o cabelo até o dia 34 da manhã. Esse é o costume dos sefaradim. Costume número 2, que é não cortar o cabelo até o dia 33. Então, esse é o costume dos Ashkenazim. Costume número 3, não cortar, quer dizer, cortar o cabelo, não cortar o cabelo a partir do dia 16 do Homer até Shavuot, ou seja, de Rosh Chodesh Yar até Shavuot. Ou seja, se corta do dia 1º até o dia 15, e até o dia 16, desculpa, e depois do Rosh Chodesh até Shavuot não se corta o cabelo. Então isso é um outro costume, ok? E qual que é o motivo desse costume? O motivo desse costume é que o mês de Nissan, tá? O mês de Nissan é um mês de alegria. Então você não vai fazer costume de luto no mês de alegria. Você vai falar, mas por que esses dias eles são dias de luto ainda assim? E para responder essas perguntas, esperem até o próximo vídeo que eu vou falar um pouco do desenvolvimento histórico da coisa. Mas o fato é que tem pessoas que ainda assim elas seguem esse costume. Nós temos agora uma quarta, um quarto costume, que é o do pessoal que segue o Rambam. Tá? Neste costume, o que você vai ter? As pessoas não vão fazer esse costume de luto, e aí elas vão cortar cabelo sem problema nenhum. Ok? Então, com isso, resume-se a questão dos costumes sobre cortar cabelo. Mas, Rabino, se eu ficar mais de um mês sem cortar o cabelo, como é que eu vou ficar no trabalho? Se eu ficar sem aparar a barba, como que vão olhar para mim no emprego? Então,
essas situações, elas são consideradas uma situação de necessidade, tá? Que, de modo geral, se não é preciso, a pessoa evita, não vai cortar o cabelo, fazer a barba nesse tempo. Assim, a maioria das comunidades costumam. Mas, havendo uma necessidade por uma questão profissional, por exemplo, não há problema, a pessoa vai e pode cortar o cabelo, fazer a barba, em especial se a pessoa faz isso com regularidade. Entendeu? Outra coisa, ou até mesmo, está falando de regularidade, mas até mesmo se a pessoa vai aparentar estar extremamente desleixada. Algumas pessoas ficam um mês sem cortar a barba e ficam com um visual realmente diferente. Se isso for causar que a pessoa fique demasiadamente desleixada, ponto, ter uma aparência desleixada, né? Também há essa permissibilidade de você aparar o cabelo ou a barba. Mulheres, tá? Mulheres não têm essa proibição. Então, isso lembrando, isso é um costume, tá? Essa proibição ela não é nem proibição da Torá, nem proibição rabínica, ela é um costume. E, por isso mesmo, todos esses casos de necessidade, você não tem nenhum problema. Então, dito isso, vamos para um outro tópico, tá? Que é ouvir música. Ouvir música é talvez uma das dos costumes mais difundidos. Dias do Homer não se pode ouvir música pela questão dos alunos de Rabi Akiva. Depois vamos falar dos alunos de Rabi Akiva, tá? Mas no outro vídeo que eu vou entrar mais em detalhe na origem histórica do costume. Então, essa questão de ouvir música, ela é assim, uma das primeiras coisas que você ouve falar quando está vendo os costumes de luto da época do Homero. E vocês viram, o Maimônides, além de não menciona nada, né? E o Shulchan Aruch não menciona isso. Entendeu? O Shulchan Aruch não menciona isso. E nem o Ramá, nem o Rav Moshe Isserlis. E aí fica a pergunta, bom, e aí, mas por que o Shulchan Aruch não menciona? E uma resposta é, existe uma discussão no Talmud se é permitido ou não ouvir música após a destruição do templo e de que maneira se poderia ouvir música. E é fato que assim, aí tem várias discussões. Mas é fato que as pessoas hoje elas ouvem música de várias formas e você tem uma discussão imensa em cima disso. Primeiro, até que ponto isso que está no Talmud de fato é uma proibição ou não. Segundo, que tipo de música a coisa recai, que seria música para dançar e ter alegria. Então, isso, por exemplo, não iria recair sobre música clássica ou sobre ópera. Agora, isso é uma discussão imensa, não é aqui o local de entrar, mas é só para avisar, existe uma discussão imensa. Você tem uma série de rabinos que dizem que se é por uma questão de alguma mitzvah, não há problema nenhum. Tá? E, além de todo, então você tem toda essa discussão com relação à permissibilidade de ouvir ou não música, tá? Independente dos dias do Homer. Mas o costume, a extrema maioria dos judeus não tem problema nenhum, então vai ouvir música. E aí, tem rabinos que falam assim, bom, muito bem, então, se seguimos a leniência dessa maneira, ao menos nos dias de Homer, que se evite ouvir a música. E assim, muita gente faz. Mas aí entra a questão, mas rabino, peraí, o que exatamente é considerado música? Por exemplo, se alguém cantar a capela, é música? E se eu
tem diferença de estar ouvindo uma banda ao vivo ou estar ouvindo uma orquestra ou estar sentado ouvindo um MP3? Então, como é que fica esse negócio? E aí, como vocês podem imaginar, tem uma série de divergências aí. Tem quem fale que música é só algo que vai fazer dançar e que seja ao vivo. Então, nada gravado vai ter problema. Tem quem fale que algo gravado vai ter o mesmo status, por assim dizer, de algo que não seja. Aí um lado vai falar, não, mas isso não é bem assim, porque algo que a gente não pode inventar novas cercas, novas proibições. E aí o outro lado vai responder, não estamos inventando novas proibições, porque não é proibição de qualquer forma. Todos esses costumes que fazemos não são proibições propriamente ditas, então não há problema de fazermos isso. É um costume que estamos fazendo para nós e aí fica uma discussão que ela tem, no fim das contas, um aspecto subjetivo grande. E eu posso aqui falar para vocês, quando eu morava em Mitzpe Yerichó, né, é um eixuv religioso, e era muito comum as pessoas, na hora de sair, ficavam no ponto de ônibus inicial do eixuv e ficava esperando os carros que estavam indo para Jerusalém. O eixuv era perto de Jerusalém, na época eu estava na Yeshiva, e as pessoas davam carona, falando, tô indo para tal lugar, tô indo para tal lugar. Então você pegava carona para um lugar que seria mais adequado para você, para onde você queria saltar. E nesses dias do Homer, tinham pessoas que não se importavam nem um pouco e ouviam música no carro. Então o sujeito estava lá no carro dele, né, ele está ouvindo a música e muita gente que estava pegando carona, às vezes a pessoa mesmo não iria ouvir sozinha, mas estando no carro, ela também não vai se queixar com o motorista. Outras pessoas não pegavam carona com alguém que sabia que a pessoa ligava a música, que a pessoa não se sentia bem em estar ouvindo a música. Então, isso daí vai variar de acordo com o simbolismo que a pessoa vê, de como que ela aprendeu a questão, de como que ela entende a importância desse costume e como que a comunidade dela, a família dela faz aquilo. E lembrando, né, você tem, desde que não há problema algum, há pessoas que não vão ouvir nem mesmo música gravada. Mas temos várias exceções. Então, a primeira exceção é a seguinte: com relação ao dia de Lag BaOmer. O dia de Lag BaOmer na prática é feito como um dia festivo. Depois vamos falar sobre Lag BaOmer. E por isso, apesar dos sefaradim ficarem até o dia 34 mantendo esses costumes de luto, no dia de Lag BaOmer se costuma ouvir música sem problema. Tem o Yom HaAtzmaut, tá? Yom HaAtzmaut. Então, que é o dia da independência de Israel. No dia da independência de Israel, também, todo o público da Tir Leumi não tem problema nenhum e ouve música, faz churrasco, faz festa e não faz esses costumes de luto. Tem gente, inclusive, se barbeiam, corta o cabelo, etc. Eu vou voltar a esse tema quando eu for dar minhas considerações finais, depois de vermos toda a história da Allahá, mas eu estou aqui mencionando como mais um dia de exceção também nessa questão da música. Outra coisa também, a pessoa, ela, por exemplo, ela trabalha com música, ela é um músico, ela toca em eventos. Então, não há problema algum dela continuar tocando em eventos, é para o sustento dela, não tem problema. A pessoa tem uma necessidade real de ouvir música, senão ela fica muito triste. Se ela não ouvir música, ela precisa da música para levantar o espírito dela. Então, ela pode ouvir música. A pessoa precisa ouvir música para malhar, isso realmente ajuda ela a fazer exercício. Então,
ela pode ouvir música. Música clássica também, tem muita gente que diz que pode. Mas, lembrando, eu estou aqui colocando um, um guia geral sobre os costumes mais comuns. Então, o que, que acontece? De maneira prática, tá? Se você estiver ouvindo música que não seja ao vivo, você tem uma série de opiniões para você se basear, mesmo que seja simplesmente pelo seu prazer de estar ouvindo música no seu MP3. Se você mora num lugar, né, perto, digamos, você tem vizinhos que não vão ouvir música nessa época. Então, não é de bom tom você colocar um som alto que a pessoa ali vai se sentir mal. Então, é uma questão que envolve um certo bom senso. Tá? Então, vamos para um outro item ainda sobre essas questões de luto, que é você ter uma fruta nova onde você faz sheheyano. Isso não há problema, assim como roupa nova não há problema, mas os Ashkenazim evitam colocar uma fruta nova nessa época, e tem alguns sefaradim que também evitam comprar roupa nova, tem Ashkenazim que evitam comprar roupa nova. Existem alguns costumes menos conhecidos, como não viajar nessa época ou não tomar banho de rio nessa época, mas de fato não há, são costumes muito mais locais e pontuais. Então, tudo isso aqui que eu falei, tá? Podemos resumir da seguinte forma. Tá? Questão do casamento, nós já repetimos, e temos aqui as diferenças dos Sefaradim, que é até o dia 34, dos Ashkenazim até o dia 33. Alguns Ashkenazim vão fazer até o Rosh Chodesh Iyar, que é até o dia 16 do Homer não vai ter problema, mas aí dali para frente até Shavuot vai ter. Tá? Nós falamos sobre a questão de cortar cabelo, ok? Cortar cabelo. Então, se costuma não cortar cabelo até nessas datas que eu falei, ok? Mas, em casos de necessidade, não há problema. Sobre ouvir música. Falei sobre ouvir música, que tem toda essa discussão. Se você estiver ouvindo num aparelho, num MP3, alguma coisa assim, você está ouvindo para você, não está incomodando ninguém, você tem que se apoiar. Se você vê que há uma importância em considerar esses dias como dias de luto, você evita ouvir música, mas saiba que se a pessoa, seu vizinho, seu amigo, ele não faz isso, ele tem muito bem quem se apoiar, não há nenhuma proibição em fazer isso. Ok? E em relação à fruta, roupa, mesma coisa. Então, com isso, nós encerramos essa parte dos costumes. E agora que encerramos, eu vou dar antes de entrar na parte histórica, que será o nosso próximo vídeo, eu quero colocar algumas palavras sobre essa questão dos costumes. Eu vou repetir isso depois. O que acontece? Os costumes, eles muitas vezes servem para dar uma certa união para as comunidades, ou faz que a pessoa ela tenha uma relação com seus antepassados a partir do costume da família. Então, eles não são uma coisa que você pega e joga fora e brinca de escolher. Existe um simbolismo por detrás dele. Por outro lado, você também não pode olhar para os costumes como se fossem a mesma coisa que uma alahá de Rabanan ou como uma alahá da Torá. Existe uma diferença ali. E existe um equilíbrio. Normalmente, a pessoa que está dentro de uma comunidade já estabelecida, isso principalmente há décadas atrás, onde as comunidades, assim, você tinha na cidade certas comunidades e o costume da cidade era um, então as pessoas todas seguiam um costume. Hoje em dia, a coisa está muito mais quebrada nesse sentido. Você vai estar, por exemplo, aqui onde eu moro, temos 400 famílias. E temos
uma sinagoga que temos 2 sinagogas que são sefaradi, e cada uma delas segue detalhes diferentes uma da outra. Temos uma sinagoga marroquina, temos 2 sinagogas iemenitas, uma Baladi e outra Shami, tá? Temos 2 sinagogas ashkenazitas, cada uma também segue, tem visões diferentes dos costumes que seguem durante as rezas, e dentro disso temos pessoas cuja origem é muito diversificada. Então você vê costumes dos mais diversos. E isso é uma situação do mundo globalizado. É, existe todo um lado positivo, esse sinal de kibbutz galuyot, né, da reunião dos exilados. Então você tem pessoas de todos os lugares do mundo concentradas aqui, isso é uma coisa maravilhosa. Mas você tem de certo modo, essa perda desse, isso aqui é meu costume, que sempre foi assim, todo mundo, toda a cidade fazia igual. Isso você vê cada vez menos. E aí, como você vê isso menos, o que acontece? Isso daí muitas vezes gera briga, gera disputa, gera confusão. Porque um fala, não, mas isso daqui é certo, isso daqui é certo, isso daqui é melhor, isso daqui é assim, e a pessoa ela sai no plano de uma discussão que pode ser muito bem-vinda, você pode discutir a origem histórica de alguma coisa, a importância ou a relevância de alguma coisa, mas você não pode passar disso e agora menosprezar o outro. E quando isso começa a acontecer, existe aí um perigo. Por outro lado, existe um lado positivo disso também, que é você reconhecer justamente a diversidade no outro e você poder compreender que, apesar das diferenças, inclusive das diferenças de conduta, somos todos Yehudim, estamos todos juntos e assim podemos agir. Então, eu particularmente, me interesso quando é possível de estudar a origem dos costumes, até mesmo para conhecer diversos costumes, que isso, para mim, faz bem, que me amplia a visão das diferentes formas de se expressar do povo judeu. Certo? Então, por hora, é isso. No próximo vídeo, nós iremos ver aqui as questões históricas dos costumes do Homer. Tá? E, então, ficamos por aqui e até mais. Muito obrigado.